Achamos aí? Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas, use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Eu estou utilizando a revista atualizada. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos pela sua palavra, porque é ela que nos ensina, ela que nos mostra qual é a sua vontade para conosco. Muito embora seja esse o texto usado para todos nós, mas tu és um Deus poderoso, criativo, capaz de alcançar cada segundo a sua necessidade. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz, necessitamos ouvir a sua voz, porque ela nos orienta, ela nos mostra o seu caminho, ela nos mostra a sua vontade. Fala com a gente, Pai, nos abençoa com a tua palavra, o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Uma das coisas que menos nós temos, e que talvez ninguém tenha, é um amigo. E quando eu falo de um amigo, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Tem gente que é mais amigo do que aquele irmão que é sangue. Tem gente que está mais perto, mas ter um amigo de verdade, um amigo que você consiga compartilhar com ele, que você consiga falar com ele, que ele ouça você e você ouça ele, que você possa fazer uma aliança, é muito difícil. Talvez muitos de vocês, se eu não estiver muito errado, a maioria de nós não tem um amigo.
Um amigo capaz de abençoar a nossa vida. Um amigo é capaz de abençoar a nossa vida hoje. Davi tinha um amigo. Um amigo que fez com ele uma aliança, um pacto. Eles eram amigos em todas as ocasiões. Jonatas era tão amigo de Davi, que ele, percebendo que o seu pai queria matar Davi, Jonatas sempre avisava a Davi sobre os intentos, sobre as armadilhas que o seu pai tramava, seu pai Saul, que tramava contra Davi. Mas um dia, esse amigo de Davi, ele morre. Houve uma batalha, e você pode encontrar isso lá em 1 Samuel capítulo 28. Aliás, esse texto é um texto um pouco complexo para alguns. E então Saul vai para a batalha. E naquela batalha contra os filisteus, Saul deseja saber se Deus era com ele ou não. Ele utiliza 3 métodos: o sonho, o Urim e os profetas. E Deus não fala de forma alguma para ele. E ele então procura uma feiticeira, e aí o texto fala sobre muitas coisas que não temos tempo para explanar, mas certamente eu quero deixar só um detalhe: aquela voz não foi a voz do profeta Samuel. Por que não foi, pastor? Porque Deus era contra a prática que era consultar os mortos. Segundo, se Deus proibia tal prática, como Deus usaria aquela feiticeira? Se era um modelo ilícito para o Senhor. Segundo, se Saul, aos tempos atrás, ele, assim como Samuel, era contra. E aí eu quero discorrer nessa manhã sobre Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas, 5 anos, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse discorrer alguns textos. Esse menino tem 5 anos, e agora Mefibosete não tem mais o pai, Mefibosete não tem mais o seu avô, e Mefibosete não tem mais os seus tios. E aí, após saber, a sua ama, ao saber que, capítulo 4, para que você possa ler a história com mais atenção. Você já está em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chega a mulher, sabe que Saul morreu. Quando aquela mulher sabe que Jonatas morreu, ela apressadamente corre. Agora Mefibosete não tem avô, Mefibosete não tem pai, Mefibosete não tem seus tios, e Mefibosete não tem a sua mãe, porque a Bíblia não fala da mãe desse menino. Esse menino começa a olhar a vida como um lugar de perda. Ele perdeu tudo. Imagine, nós perdemos alguma coisa nessa vida. Eu acredito que todos nós, sem exceção, já perdemos alguma coisa. E se a gente não pensar de forma grosseira, a gente vai pensar pelo menos de uma forma: todos nós já perdemos pelo menos um parente. Ele sofre um acidente. Com certeza esse menino não tinha nenhuma autoestima. Com seu pai, um lutador, mas agora ele não tem nada. Mefibosete certamente deve ter vivido traumas enormes, marcas enormes na sua vida de alguma coisa. Eu não sei quando você perde, se você desanima, se você tem ânimo, se você tem força, mas eu quero te dizer, perder coisas mexe com a gente. Perdeu a possibilidade de se locomover, agora ele é coxo, agora ele é aleijado, ele não consegue andar. Ora, ele tinha certamente lá atrás uma grande herança. Talvez quando aquele menino nasceu,
Alguém deve ter dito para ele: puxa, você nasceu num berço de ouro, você nasceu numa casa real, tem tudo para dar certo a sua vida, tem tudo para funcionar a sua vida. Você é um menino que nasceu na casa do rei, seu avô é rei, o seu pai está ao lado de Davi, que também seria o futuro rei. Esse menino tinha tudo para dar certo. Mas ele começa a sofrer algumas perdas. Então esse menino não está mais na casa do seu pai. Ele vai para Lodebar. E o tema desta mensagem é: Lodebar não é a minha casa. E eu vou dizer a você por que Lodebar não pode ser. Porque muitos de nós estamos vivendo, temos uma herança em Deus, temos um futuro em Deus, mas muitos de nós estamos morando, vivendo em Lodebar. A vida para esse menino certamente era uma vida de sofrimento. Ele vivia certamente diante de dificuldades. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta, 2 Samuel 9:8. Você já está com a Bíblia aberta, só ao verso de número 8. Diz assim: então se inclinou e disse: quem é servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Como ele se olhava? Eu pergunto a você, diante de tantas dificuldades, de tantas coisas que você já perdeu, quem é você? Como você se vê? Aqui dentro, quando nós louvamos a Deus, nós dizemos que somos vencedores, que somos vitoriosos, que o Senhor está conosco, mas no seu dia a dia, você professa esta certeza? Porque o interior deste rapaz era um interior destruído. Ele, quando chega diante, na frente do rei Davi, ele diz: eu sou um cão morto, quem sou eu? Quem sou eu para estar diante do rei? Eu sou um cão morto. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a vida não acaba quando você perde pessoas ou coisas. Eu quero dizer a você que você não pode ter esse sentimento de inferioridade. Porque aquele rapaz, ele cresceu e a Bíblia não diz, alguns estudiosos determinam com quanto tempo, qual a idade que ele se atou ao rei Davi. Eu não quero, porque a Bíblia não diz. Eu poderia citar aqui, mas como a Bíblia não diz, eu não posso comprovar. Mas alguns estudiosos, eles têm uma data. Ele ficou com 5 anos aleijado, eles põem uma data mais ou menos daquele dia que Mefibosete ele está vivendo agora. Não, quando ele olha para dentro dele, mesmo ele sabendo que ele tinha herança, quando ele olha para dentro de si, ele diz: eu sou um cão morto. Ele tinha, na verdade, um sentimento de inferioridade. Quantos de nós temos esse sentimento? Trazemos no nosso coração um sentimento de inferioridade, em razão das coisas que nós, dos acidentes da vida. Esse menino cresceu certamente com um trauma. Ele não disse aquilo a Davi simplesmente porque estava diante do rei. Ele disse aquilo porque ele se achava tal como um cachorro morto. Ele se achava um zero à esquerda, ele se achava uma pessoa que não tinha como viver uma vida tal qual ele deveria viver. Há pessoas que estão se destruindo por dentro, que estão vivendo uma autofagia, uma autodestruição, quando elas se olham, quando olham para dentro de si. Mesmo servindo a Deus, há muita gente olhando para dentro de si e se destruindo, porque as coisas não estão funcionando. Esse menino era aleijado, esse menino não podia caminhar, ele sofreu uma tragédia. Aquela ama não fez aquilo por mal, mas aconteceu. E aí então ele vai morar em Lodebar, o lugar agora, a residência dele, que outrora
era no palácio, que outrora era ao lado do seu pai, ao lado do seu avô, ao lado dos seus tios, agora ele vai para Lodebar. Mas que lugar é esse, pastor? Lodebar é um lugar que muitos de nós muitas vezes já passamos. Lodebar é um lugar que muitos de nós estamos. Lodebar é um lugar que muitos de nós, em razão do nosso sentimento de inferioridade, nos mudamos para lá. Lodebar era um lugar distante, onde todas as pessoas que tinham deficiência iam para Lodebar. Há muitos de nós que vivemos não uma deficiência física, mas vivemos uma deficiência espiritual. Há um sentimento. Lodebar era um lugar sem pasto. Lodebar era um lugar seco. Lodebar é um lugar onde as coisas não davam, não tinha colheita, era um lugar de solidão. Quantos de nós estamos assim, vivendo em Lodebar? Lodebar é um lugar de tristeza. Quantos de nós? Lodebar era um lugar de esquecimento, era um lugar que as pessoas tinham esquecido, era um lugar que ninguém queria estar, era um lugar que ninguém queria poder estar lá. Mefibosete estava em Lodebar. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete estava triste. Mefibosete estava sozinho. Mefibosete estava num lugar seco, num lugar sem pasto. Quantos de nós estamos em Lodebar? Nos achamos esquecidos, nos achamos entristecidos, nos achamos em um lugar onde a solidão nos pegou. Mas Lodebar é um lugar onde moravam vítimas. Todas as vítimas de tragédias moravam em Lodebar. Lodebar também era uma cidade pobre. Lodebar era um lugar de fome. Lodebar é um lugar onde ninguém queria estar, mas estavam. Esse menino cresceu, foi para Lodebar para viver uma vida que certamente não era a vida de alguém que tinha uma herança. E aí eu quero extrair algumas lições. Primeira dela, Mefibosete não tem forças para reagir. Ele vai morar em Lodebar, num lugar de solidão, num lugar de tristeza, num lugar onde o pasto é seco, num lugar onde é uma terra esquecida. Ele vai para lá porque ele não tem força de reagir. Quantos de nós estamos vivendo assim, sem forças para reagir? Quantos de nós estamos vivendo numa solidão? Quantos de nós estamos vivendo tristes? Não aparentemos isso. Quando alguém olha para você, você se arruma, e quem olha para você não percebe, mas lá dentro há um Lodebar dentro de você, há uma tristeza, há uma solidão, há um sentimento de inferioridade, há um sentimento de tristeza, há um sentimento de medo dentro do seu coração. Ele não conseguia reagir. Se dependesse apenas dele, ele não poderia reagir. Ele não sabia como sair daquela situação. Há muita gente assim, que está enrascada na vida, que não sabe como sair, que não sabe como mudar. Sabem que tem uma mudança, sabem que a solidão pode ir embora, sabem que a tristeza pode ir embora, sabem que a angústia pode ir embora, mas continuam vivendo em Lodebar. E por que ele vivia lá? Porque ele não tinha forças. A segunda lição que eu extraio desse texto é que a aliança de Davi com Jonatas muda a história de Mefibosete. A história desse rapaz que tinha tudo para morrer em Lodebar. Ele tinha tudo para morrer triste. Ele tinha tudo para morrer numa cidade pobre. Ele tinha tudo para morrer na solidão, como muita gente está morrendo no nosso país, nos países
as pessoas estão morrendo de solidão, as pessoas estão morrendo de tristeza, as pessoas estão morrendo olhando para outras vidas e acreditando que outras podem ter uma boa vida, uma vida melhor, mas elas mesmas não têm uma vida melhor. A aliança entre Davi e Jonatas foi fundamental, e eu quero que você abra a sua Bíblia, ainda mantenha em 2 Samuel 9:1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a quem? Por amor a Jonatas. Mefibosete nunca poderia imaginar que a sua vida poderia mudar. Ele vivendo a sua autofagia, ele vivendo no seu canto, ele nunca poderia imaginar que a vida dele pudesse sofrer uma mudança, uma alteração. Por quê, pastor? Porque não havia esperança nele. Como ele se via? Como um cão morto. É comer, beber, dormir e um dia morrer. Ele era um homem sem esperança. A vida desse rapaz tinha acabado. Era impossível ser lembrado por alguém. Talvez você esteja aqui nessa manhã dizendo: ninguém se lembra de mim, pastor. Eu sou uma pessoa esquecida. Ora, se ninguém se lembrava de Mefibosete, imagine se o rei poderia lembrar dele. Se ninguém se lembrava daquele rapaz que nasceu na casa real, certamente o rei nunca se lembraria dele. Eu acredito, sem medo de arranhar o texto, que nunca passou na mente, na cabeça desse menino, desse rapaz, desse homem que foi em direção ao rei Davi, nunca passou na cabeça dele que um dia o rei ia se lembrar dele. Um dia, sem que ninguém esperasse, disse Davi: resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas. Irmãos, Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Deus sempre usa alguém para nos tirar, muitas vezes, de um tremedal de lama. Deus sempre usa alguém para nos tirar da tristeza. Deus sempre usa alguém para nos tirar da angústia, da aflição. Deus sempre usa alguém para nos tirar do sentimento de inferioridade. A amizade de Jonatas com Davi, eles nunca poderiam imaginar que aquela amizade serviria para abençoar no futuro. Talvez a amizade que você tenha com alguém hoje é apenas por hoje, mas eu quero dizer, se for uma amizade verdadeira, a sua amizade pode abençoar a sua geração, a sua amizade pode abençoar a sua família, a sua amizade pode abençoar pessoas que você nem imagina, porque aquela amizade entre Davi e Jonatas era apenas uma amizade entre eles, eles nunca poderiam imaginar. E aí, eu quero ressaltar uma coisa importante: a amizade de muitas mães com Deus tem levado o Senhor a usar de bondade com seus filhos. Vou repetir: a amizade de muitas mães com Deus tem levado o Senhor a usar de bondade com seus filhos. E vou citar uma coisa que fazemos aqui, que as irmãs fazem, é o lema das nossas irmãs: mães de joelhos, filhos de pé. Isso significa que a sua amizade com Deus certamente vai fazer que Deus venha agir. Deus se lembra de todas as promessas que fez a você. Deus se lembra, irmãos. E quando Deus olha com bondade, Davi simboliza, nos mostra como Deus muitas vezes se lembra de mim e de você quando nos achamos esquecidos, quando achamos que ninguém nos valoriza. Nós vivemos numa sociedade onde os idosos são esquecidos, nos bancos dos trens, dos ônibus, ninguém levanta, ninguém quer saber. Nós vivemos numa sociedade onde os filhos crescem, eles casam e esquecem de valorizar aquela pessoa que, por ser velha hoje,
para eles não tem mais nenhum valor. Vivemos numa sociedade onde muitos filhos abandonaram os seus pais, não os veem há muitos anos, não querem nem saber, porque na verdade eles têm a sua vida. Mas se eles não se lembrarem de você, há um Deus que vai usar alguém como usou Davi para lembrar de você. Você não está esquecido por Deus. Você pode estar esquecido por alguém que você gostaria. Eu imagino a dor de uma mãe que dá à luz a um filho, que amamenta um filho, que arrisca a sua vida, porque gravidez é um risco. Tanto é um risco que quantas mulheres já morreram. E aquele filho não dá nenhum valor. Mas Deus não se esquece de você, minha irmã, meu irmão. Quando Deus olha com bondade, esse texto me faz olhar e reportar que há um Deus que um dia olha para mim e para você com bondade. Há um Deus que olha para nós com graça. Um dia Deus olhou para Israel. Israel estava buscando a Deus e Deus se apresenta a Moisés. E aí em Êxodo 36, capítulo 3, versos 6 e 7, Deus diz assim: vi a aflição do meu povo, desci para livrá-los. Sabe, quando você ora, Deus se lembra de você. Quando você busca a Deus, tem dia que Deus age quando você menos espera. Tem dia que Deus abençoa quando você nem esperava. Um dia Deus olhou para Abraão, chegou para Abraão e olhou para aquele rapaz, para aquele homem e disse: olha, de ti eu farei uma grande nação. Um dia Deus olhou para Ana, uma mulher estéril, uma mulher que desejava muito um filho, que era confrontada com Penina, sua rival, mas um dia Deus olha com bondade para aquela mulher. Deus decide. Eu acho isso lindo quando Deus decide a nosso favor. Quando as pessoas pensam que nós estamos derrotados, Deus decide ao nosso favor. Quando as pessoas pensam que nós vamos perder a batalha, que nós somos cauda, Deus nos coloca por cabeça para mostrar que Ele é todo poderoso. Quando as pessoas pensam, quando Penina pensou, quando Penina zombava todos os dias de Ana, Ana uma mulher de Deus, uma mulher que servia ao Senhor, e Penina ficava zombando dela. Um dia, como Davi, um dia Deus olhou para Ana e disse: eu vou agir com bondade hoje. Eu vou agir com bondade. Um dia Davi se levanta. Um dia Davi se levanta e diz: hoje eu vou usar de bondade para abençoar alguém. Eu quero utilizar a palavra do texto para dizer a você: um dia, e pode ser hoje o dia, Deus vai agir de bondade para abençoar alguém. Quem é, pastor? Não sei. Mas Ele quer abençoar você nessa manhã. Ele quer abençoar você nessa manhã com o seu poder e sua graça. Davi é o símbolo daquele Deus que age, daquele Deus que abençoa o seu povo. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 9. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele. A bondade não era de Davi, a bondade era de quem? De Deus. Deus quer mostrar a sua bondade para você hoje. É hoje, é hoje. Quando Deus decide, está decidido. Quando Deus define, está definido. Deus disse: eu vou usar de bondade. E aí Deus toca em Davi. E Davi então chama quem? Mefibosete. Quem é Mefibosete? Aquele rapaz que vive aonde? Em Lodebar. Quem é Mefibosete? Aquele rapaz que tem um sentimento de inferioridade. Quem é Mefibosete? É um rapaz esquecido que vive numa terra pobre. Quem é Mefibosete? É um aleijado. Mefibosete mora em Lodebar. E é assim que Ziba fala quando Davi pergunta: não tem alguém aí da casa de Davi que eu possa abençoar? Irmãos, nós precisamos ser assim como Davi, sermos tão cheios do Espírito Santo e pedir a Deus que nos toque. A quem eu posso abençoar hoje?
Tem alguém que eu possa abençoar? Porque muitos de nós podemos abençoar as pessoas, irmãos. Há muitas coisas que nós podemos fazer. Davi tira Mefibosete de Lodebar e traz Mefibosete para Jerusalém. Lodebar era um lugar de tristeza, um lugar onde não havia chance para alterar o curso da vida. Lodebar, um lugar onde ninguém queria nem chegar lá. Jerusalém, um lugar de riqueza. Jerusalém, um lugar de paz. Jerusalém, um lugar de prosperidade. Jerusalém, um lugar de bênção. Jerusalém, um lugar onde as mãos de Deus estão. Deus, nessa manhã, pode tirar você de Lodebar e te transportar para Jerusalém. Deus, nesta manhã, Ele pode tirar você desse sofrimento, dessa dor, dessa tristeza que você vive em Lodebar e te levar para Jerusalém, aonde a paz excede todo o entendimento. Davi chega a Ziba e diz: traz ele aqui, traz ele aqui. Davi dá uma ordem: traz ele aqui. 1 Samuel 9,5, acompanhe comigo. Verso 5: então mandou o rei Davi trazê-lo de onde? De Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Traz Mefibosete aqui. Deus trouxe você aqui hoje para abençoar a sua vida. Deus trouxe você aqui para derramar sobre a sua vida a bênção. Não importa onde você está. Talvez você esteja em Lodebar, mas eu quero te dizer, o Senhor vai trazer você para Jerusalém. Deus tem bênção para você nessa manhã. Não importa o lugar onde você está, não importa a escuridão que você esteja, Deus pode mudar a sua vida. Mefibosete é um homem esquecido, e o rei mandou chamar. Não importa se você tem dificuldade de andar, Deus mandou te chamar, Mefibosete. Eu quero dizer a você que Deus mandou te chamar para dizer que Ele nessa manhã tem uma bênção para a sua vida. Deus mandou te chamar porque Ele vai te tirar de Lodebar e Ele vai te levar para Jerusalém, um lugar de paz, um lugar de bênção. Davi chega para Ziba e diz: vai lá buscar esse cara. Vai lá buscar esse cara. Vai lá buscar Mefibosete. Note comigo o seguinte: Davi não foi à casa de Maquir, aonde Mefibosete morava. Mefibosete não tinha nem casa. Eles estavam morando na casa de Maquir. E sabe o que significa Maquir? Vendedor vendido. Ele era tão pobre, tão fraco quanto Mefibosete. Davi não foi buscar Mefibosete. Davi mandou buscá-lo. A bênção de Mefibosete não estava em Lodebar. Davi poderia ter arrumado a carruagem e Davi poderia ter dito assim: vamos em direção a Lodebar. Sobe aí, Ziba. Vamos lá em direção a Lodebar, porque nós vamos buscar esse rapaz, porque afinal de contas ele é aleijado. Nós vamos buscar. Não foi isso que Davi fez. Davi falou: vá buscá-lo e traga-o, porque eu estou chamando. É Deus que tira você do poço do tremedal de lama, porque Ele deseja não te abençoar em Lodebar, mas Ele deseja te abençoar no palácio, e o palácio está em Jerusalém. Por que Davi não foi? Eu perguntei isso ao texto. Por que Davi não foi? Talvez eu iria, talvez você fosse, dizendo: vou fazer uma obra boa, uma obra social, eu vou abençoar alguém, então eu vou lá. Mas não foi isso. Não foi isso que Davi fez. Davi sabia que a bênção estava no palácio. A bênção que Deus tem para você não está em Lodebar. Você vai ter que vir para o palácio, porque é no palácio que Deus tem bênção para a sua vida.
Deus mandou chamar esse rapaz. E quando Mefibosete chega diante do rei, uma coisa interessante que ele faz, acompanhe comigo, capítulo 9, verso 6. Diz assim: vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, o que ele fez? Inclinou-se. Sabe o que isso me ensina? Que Mefibosete adorou, e nós precisamos aprender a nos inclinar. Ele se inclinou diante daquele rei com a sua deficiência. Se incline diante de Deus hoje com qualquer deficiência espiritual que você tiver. Adore a Deus mesmo se você estiver hoje morando em Lodebar. Ele espera a sua adoração. Ele espera que você o adore. Mas eu estou morando em Lodebar, pastor. Mas eu estou triste. Eu estou vivendo momentos de muita angústia. Eu estou vivendo um momento de muito sofrimento. O que eu faço? Se incline diante dele. Se incline diante do Senhor. Porque Ele quer tirar você de Lodebar. Se incline diante dele. Adore a Ele. Mesmo que você esteja vivendo como alguém que mora em Lodebar. A sua dificuldade para Deus não é nada. Deus pode mudar esse quadro. Davi queria mudar a história de Mefibosete. E eu encontro duas lições importantíssimas nesse texto. Porque duas coisas acontecem quando Mefibosete, que se dizia um cão morto, chega diante do rei no palácio. Primeiro, versículo de número 7, vá comigo a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Então lhe disse Davi, o quê? Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei. Sabe o que Davi estava dizendo? Tudo aquilo que foi de Saul, tudo aquilo que foi de Jonatas, eu vou dar a você, eu vou restituir a você. Isso significa, se você perdeu alguma coisa, nesta manhã Deus é poderoso para devolver a você, é poderoso para restituir aquilo que você perdeu. Aquilo que você olha e diz, não tem mais jeito. Perdi, não tem mais jeito. Davi chega e diz assim, eu vou te restituir. Tudo que era do seu avô, agora vai ser seu. Tudo que era do seu pai, vai ser seu. E é assim com Deus, irmão. Quando nós nos curvamos diante de Deus, não fique olhando para o que você perdeu, mas olhe para aquele Deus poderoso, que pode te dar muitas coisas que você nem viu ainda, porque o Deus que nós servimos é um Deus de restituição. Muitos de nós olhamos só o que perdemos. Deus quer restituir aquilo que você perdeu. Segunda coisa que acontece, em primeiro lugar, Davi chega e diz, olha, eu vou restituir tudo que era teu, que era do teu avô, que era do teu pai, agora, Mefibosete, agora seu cão morto, agora vai ser seu. Segunda coisa, verso 11, vá comigo, verso 11. Diz assim, o verso 11. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei mandar, teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, aonde? Na mesa de quem? Na mesa de Davi, como um dos filhos do rei. É isso que Deus faz. Deus agora não apenas restitui, mas Deus honra Mefibosete. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você, não porque você merece, mas porque Ele nessa manhã deseja, com a sua bondade, abençoar a sua vida. Ele deseja te abençoar. Deus não chamou você para ficar angustiado e triste, mas Deus chamou você para ficar na mesa. Davi chega e diz, da agora em diante,
Mefibosete, tu vai comer comigo. Isso significa que Deus honrou aquele homem que ninguém poderia imaginar. Deus honrou, Deus não apenas restituiu, mas Deus também honrou. 1 Samuel 9,7, vai comigo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, o teu pai. E tu o quê? Comerás o quê? Como é que está escrito aí? Comerás, na minha atualizada está dizendo assim, para sempre. Davi não chegou para Mefibosete e diz: olha, eu vou restituir, e a partir de hoje, só hoje, você vai comer na minha mesa. Sabe o que significa isso? Que Deus não apenas restitui, mas Deus quer abençoar a sua vida para sempre. Você está na mesa do Senhor para sempre. Você pode sentar na mesa do Rei, dos Reis, para sempre, porque Ele usou de bondade para com a tua vida. Ele chega e diz: agora, tu comerás para sempre da minha mesa. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Nos nossos dias de crise, que Deus tem provisão para nós todos os dias. Vou repetir: Deus tem provisões para nós todos os dias. Aleluia. Terceira lição: Mefibosete foi esquecido por muitas pessoas, mas ele se assentou na mesa do rei. Sabe o que significa, irmãos? Que nós somos co-herdeiros com Cristo. E a herança que era nossa parecia um dia perdido. Parecia que nós iríamos perder a nossa herança. Mas Jesus morreu no nosso lugar. E olha, você recebe uma herança quando o testador morre. O testador, ele morreu e ressuscitou para nos dar a herança que ele tem preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Deus pode usar de bondade com você nessa manhã. Ele pode olhar a sua deficiência, não deficiência física, mas abençoar nessa manhã. Pastor, que dia Ele quer me abençoar? Ele pode te abençoar hoje. Você crê nisso? Eu fiquei imaginando Mefibosete. Ele levantou naquele dia como um dia normal, como nós muitas vezes nos levantamos no nosso hábito, na nossa normalidade. Ele nunca podia imaginar que aquele dia seria o dia que o rei iria chamá-lo para mudar a sua história. Ele quer tirar você dessa posição. Que posição, pastor? De Lodebar. E Ele quer honrar a sua vida. Ele quer restituir a sua vida. Ele quer alterar o curso da sua vida. Talvez você nem acredite, como Mefibosete não acreditou, mas isso é verdade. Ele quer encher o seu coração de esperança de dias melhores. Ele quer alterar a sua vida. Ele quer abençoar você, porque Ele é o Deus que olha para nós com seu olhar de bondade e graça, estende as suas mãos e diz, como disse Davi: hoje eu vou usar de bondade. Mefibosete não esperava. Os criados de Davi não esperavam. Mas Davi tomou uma decisão, que certamente é a mesma decisão do nosso Deus, de usar de bondade para nos abençoar. Talvez você esteja longe, mas como tema desta mensagem, que intitulei dizendo Lodebar,
não é minha casa. Pastor, se Lodebar não é minha casa, onde é minha casa? Minha casa é no palácio. Minha casa é em Jerusalém. Minha casa é no lugar onde tem pão. Minha casa é um lugar onde tem restituição. Minha casa é onde o rei mora. Meu lugar é a casa onde Deus tem bênção para a minha vida. Como é que eu venço isso, pastor? Como é que eu saio de Lodebar? Acreditando que há um Deus que quando decide abençoar, ninguém pode impedi-lo. Creia. Talvez aquele rapaz, como todos que viviam em Lodebar, aquele rapaz imaginou: eu vou morrer aqui. Eu vou viver todos os dias da minha vida aqui. Mas ele nunca podia contar que um dia o rei se importa com você. Não o rei Davi, mas o rei dos reis, Jesus Cristo, se importa com você. Ele quer te tirar de Lodebar hoje. Ele quer te trazer para o palácio. Ele quer devolver a sua herança. Ele quer restituir. E mais, Ele quer que você sente a mesa com Ele. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, talvez tenhamos muita gente nessa manhã que ao invés de estar no palácio, ao invés de desfrutar da herança, foram surpreendidas por um acidente no percurso da vida. Pessoas que foram esquecidas, abandonadas pela sociedade. Pessoas que estão vivendo dias cruéis. Pessoas que estão vivendo dias terríveis. Mas que nessa manhã, Senhor, Tu venhas usar de bondade. Como disse Davi, há alguém da casa de Jonatas, para que eu possa usar de bondade. Ziba, se alguém era uma pessoa que não tinha força, esse alguém era alguém que não tinha como mudar o curso da sua vida. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, o rei está aqui. Eu quero dizer que o rei mandou te chamar. Eu quero dizer a você nessa manhã, que o rei vai restituir tudo que você perdeu. Eu quero dizer mais uma coisa a você. O rei vai colocar você em lugar de honra. Mesmo que as pessoas possam olhar e dizer: mas aquele mora em Lodebar. Mas ele trouxe você aqui nessa manhã para colocar você no palácio. Ele pode usar de bondade com você nessa manhã. Creia nisso. Mefibosete foi esquecido por todos. Mefibosete não era lembrado de ninguém. Era sim. Era lembrado como aleijado, como deficiente, como aquele que não podia viver uma vida digna. Eu quero dizer a você nessa manhã, que o Deus que nós servimos
Ele olha para nós e nos tira de lugares horríveis. Talvez você se olhe nessa manhã dizendo: eu sou tão menor, eu sou tão inferior. Mas eu quero dizer que Deus te chamou nessa manhã para colocar você num lugar tão alto que você nem pode imaginar. Eu quero dizer a você que tem sido esquecido pela sua casa. Eu quero dizer a você que tem vivido uma vida difícil, que Deus está olhando para você. Ele vai te tirar de Lodebar. Alguns estudiosos dizem que quando Mefibosete estava na mesa, ele olhava para o rei e se sentia honrado. Mas quando ele olhava para debaixo da mesa, ele se via aleijado. Sabe o que significa isso? Não importa a deficiência que você tem, Ele quer que você sente à mesa com Ele. Mefibosete vivia marcado pela vida. A marca de Mefibosete não foi tirada, mas o consolo foi impetrado por Deus. Talvez você nessa manhã diga: pastor, eu tenho tantas marcas, meu corpo está marcado de tantos traumas, de tanto sofrimento que eu já passei nessa vida. Jesus te trouxe hoje aqui. Ele trouxe hoje aqui porque Ele quer te tirar de Lodebar. Ele não vai tirar a marca. Essas marcas continuarão. Para quê, pastor? Para que quando você olhar para ela, você possa perceber que há um Deus poderoso na sua vida. Essas marcas, elas vão fazer parte da sua vida, mas essas marcas não vão te destruir mais. Essas marcas não vão fazer você se sentir como Mefibosete, um cão morto. Essas marcas não vão fazer que você se olhe como uma pessoa com um sentimento de inferioridade. Mas essas marcas vão fazer você olhar para ela e dizer: eu estava em Lodebar, mas o rei mandou me chamar. Eu quero dizer que todos nós estávamos em Lodebar, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos chamou. E todos, quando recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto diz que Davi chegou para Ziba e disse: agora Mefibosete vai sentar na minha mesa e vai ser como um dos meus filhos. Davi trouxe filiação para aquele homem que ninguém dava nada. Davi trouxe filiação para aquele homem que era marcado pela vida. Nessa manhã, Ele não nos chama de servo, mas Ele nos chama de amigo. Quando Mefibosete foi em direção ao rei, ele se ajoelhou e disse: aqui está teu servo. E hoje nós podemos dizer a Deus: Senhor, aqui não está apenas o teu servo, mas aqui está o teu amigo. Deus chamou Mefibosete porque Ele queria mudar a história daquele homem.
Deus te chamou aqui nessa manhã, Deus fez você vir a esse lugar, porque Ele vai mudar o curso da sua vida, Ele vai alterar, Ele vai transformar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado, muito obrigado, porque nós hoje podemos sentar na mesa. Hoje nós podemos entrar na tua casa. A casa de Mefibosete não era uma casa boa de se habitar, mas a casa do rei era. E eu te louvo, Pai, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque esta é a casa do rei, esse é o palácio do rei, aonde eu posso glorificar o seu nome, aonde eu posso levantar as minhas mãos, olhar para minhas marcas e me lembrar que eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e agora estou vivo, para a glória do Senhor. Hoje nós podemos entrar na tua casa, nesse palácio, e glorificar ao Deus da nossa vida. Pai, que nessa manhã vidas sejam mudadas, pessoas saiam de Lodebar e digam: Lodebar não é mais a minha casa. Lodebar foi um tempo que eu passei, Lodebar foi um tempo que eu vivi com meus traumas, com meu sentimento de inferioridade, com as minhas cicatrizes, mas a minha casa não é mais Lodebar. A minha casa é a casa do rei. A minha casa é a casa onde o rei mora. Eu estou debaixo da proteção agora do rei. Eu estou guardado agora pelo rei. Eu estou sendo abençoado agora pelo rei. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado. Como é bom entrar nessa casa. Como é bom entrar nesse lugar. É a casa do rei. É o lugar onde nós começamos a ver que a nossa vida mudou. Obrigado, Pai. Que nessa manhã nós saiamos daqui com a convicção que Lodebar não é mais a nossa casa, mas que a nossa casa é a casa do rei. Que a nossa casa é o palácio, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o seu amor. Obrigado, Pai. Que a Tua palavra continue ecoando, que a Tua palavra continue nos falando, a mim também, durante todo esse dia, e que nós possamos valorizar estar na tua casa, valorizar estar no palácio do rei, valorizar sentar na mesa do Cordeiro. Ó Pai, muito obrigado. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Faça-nos chegar em segurança. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus.